Um rápido break só para quem está nos ouvindo, tá? Só quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show volta para vocês já já. E olha, meus amigos e minhas amigas, hoje é um dia esperado, muito esperado, até porque será quando o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano Marco Rubio vão se reunir em Washington no começo da tarde para conversar sobre a relação Brasil e Estados Unidos tão estremecida desde o início desse 2025 e assim tentar adubar ali o terreno para um possível encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump. E é desse encontro de hoje que se devem ser combinados os temas que serão discutidos entre os líderes futuramente, possivelmente. A expectativa é colossal, para dizer o mínimo. Muita gente imaginando que o próprio Marco Rubio pode ser um pouco mais incisivo. Fernando Fonseca, sua expectativa real diante dos últimos acontecimentos, para além da boataria toda. Bom, primeiro que eu acho que essa reunião não tem a ver com tarifas e não tem a ver com acordos comerciais. Se tivesse, quem estaria negociando pelo lado dos Estados Unidos seria o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro. O Trump mandou o Marco Rubio, né? O Marco Rubio é o cão de caça do governo americano. Ele que resolve assuntos internacionais, ele que está negociando a guerra e fins de guerra fora dos Estados Unidos. E ele está vindo negociar com o Brasil. E as reivindicações e reclamações do governo americano são muito claras. Problemas com o judiciário brasileiro, problemas com direitos humanos, problemas com liberdade de expressão, perseguição política, etc. Quando o Marco Rubio chegar com esses problemas na mesa, eu quero ver o que o outro lado vai ter para oferecer nessa troca, né? Então, assim, essa troca vai ser pautada sobre esses assuntos. E aí vamos ver como que o governo brasileiro vai se posicionar. Entendo que vão tentar enrolar, porque em nenhuma dessas frentes não acredito que o governo tenha entregáveis fáceis e rápidos para apresentar. O governo vai tentar fazer uma jogada política dizendo que está tudo certo, que estão negociando, mas o governo americano não é bobo, conhece esse discurso. Então eles vão tentar obter respostas rápidas e vamos ver o que o governo vai conseguir ou não entregar. Não se trata de uma questão essencialmente comercial, muito menos de geopolítica, não sou eu falando, é o próprio secretário do Tesouro Scott Bessent falando ontem, veio a público, deixou claro que os 50% que ainda incidem sobre diversos setores brasileiros, 40% desses 50% está na conta do componente político-jurídico, do cerceamento à liberdade de expressão no Brasil, ali afugentando as big techs americanas que operam no Brasil e têm uma adesão colossal dentro do Brasil, e somente 10% a questão comercial dos setores que ainda incidem. Não é o que a gente gostaria de ver, mas é o que é. E não adianta agora Mauro Vieira e Geraldo Alckmin, escalados pelo lado brasileiro, fazerem postura de avestruz, enfiar a cabeça no chão e fingir que não é isso do que se trata, de fato. Algo vai ter que ser falado, negociado e simplesmente fingir que não existe, David Tarso, é a garantia de seguir empurrando com a barriga sem qualquer resolução desse troço. Não, e a única justificativa que eu tenho visto até agora sobre as tratativas é que rolou uma química. Apesar que ontem uma indústria petroquímica. Ontem o Lula falou que não é uma química mais, é uma indústria petroquímica. Que ambos têm quase 80 anos, né? O Trump ainda vai completar os 80 anos, mas assim, as tratativas sobre do que realmente eles vão apresentar ainda não foram ditas. Será que é um elemento surpresa para realmente só colocar ali na discussão com os Estados Unidos? Ou de fato o governo brasileiro não tem nada preparado para oferecer? O começo do comentário aqui do Fernando Fonseca foi muito certeiro, Jesse Peixoto, no sentido de que é impressionante como, primeiro, o que vai prevalecer em última análise será o encontro Trump-Lula e ambos concentram esse poder de decisão, delegam um pouco, concentram em si esse poder de decisão. E é como, pelo menos o secretariado do Trump, cada secretário é muito ali restrito ao seu próprio quadrado, às suas próprias atribuições. Eles não pisam, enfim, na atribuição do outro, na seara do outro. Por isso que eu acho que, de fato, se fosse o próprio Scott Bessent diante da reunião, poderia ser diferente. Mas será Marco Rubio, talvez na postura de bad cop, e o Trump sendo o good cop, falando de química e tal, fazendo acenos, afagos. A ver, estou só aqui aguardando para te passar a bola pontualmente para o seu comentário sempre contundente, atingir o maior número de pessoas possível. Qual é a sua expectativa, Mano Ferreira? Me ajuda aí, velho. Tem que ficar para receber a galera da rádio. Quem manda é o presidente, né? Então... Quem manda é o presidente. Estamos de volta para quem está nos ouvindo agora sim pela Rede Jovem Pan de Rádio. Jesse Peixoto com a palavra, Jesse Peixoto com comentário. Mauro Vieira e Marco Rubio, enfim, chanceler americano e chanceler brasileiro se encontrando. Impasse imenso.
O que vai ser desse troço, Jess Peixoto? Como brasileiro, eu prefiro o Marco Rubio a encontrar encontrar o Mauro Vieira do que o Scott, porque o Scott tem sido mais vocaz nessa crítica, na situação política. Tanto que se a gente olha ali o pronunciamento do Lula na ONU, nós vamos ver que as caretas mais incisivas estão com ele. Então, assim, eu acho que ele tem sido muito crítico e ele tem sido um defensor das tarifas, por assim dizer. Quando a gente olha para as tarifas, eu tenho falado bastante sobre isso, que eu sou extremamente contra. Por quê? Porque eu não acho que o produtor de café deve pagar a conta, ele já paga a conta, tá? Mas mais uma vez de possíveis erros e até mesmo situações que envolvam censura no Brasil. Então, eu não acho que é o produtor, que é quem está produzindo no Brasil, quem deve pagar por isso. Nesse sentido, a gente tem outras medidas que estão sendo tomadas pelos Estados Unidos que atingem diretamente os indivíduos. Ou seja, existe uma penalização e uma individualização daquela sanção. Só que quando a gente olha para a negociação das tarifas, eu vejo dois erros. O primeiro erro é uma fala em relação à desdolarização, a posturas geopolíticas muito anti-Estados Unidos, que prejudicou muito o Brasil. E o segundo é demorar para ir atrás de um certo resultado em relação a essa negociação. Então, eu vejo uma falha do Itamaraty no entorno disso e no entorno dessa conversa. A minha expectativa, como brasileira, é que essa conversa ocorra muito bem, que os pontos sejam tratados e que o foco principal seja a economia. Estamos vendo a China desgastada, os Estados Unidos desgastados na relação China. Sabemos que terras raras são um material de trocas que temos, então eu acho que a gente tem que negociar com isso e parar a militância. Vamos fazer a economia do Brasil funcionar. Isso é o mais essencial. Tô cansada de ver produtor reclamando das tarifas e me mostrando como que isso está afetando a vida e o cotidiano dele. E eu vou aproveitar esse gancho que a Jess falou e vou jogar uma pimentinha em cima desse assunto. Os Estados Unidos estão usando sua força comercial para poder negociar com o Brasil questões ideológicas, né? Mas a gente tem que lembrar que o primeiro parceiro comercial do Brasil é a China. Então, vocês podem saber também que nos bastidores os chineses estão de forma mais silenciosa, de forma mais oculta, negociando e fazendo o mesmo tipo de pressão. E aí agora vamos ver quem que vai ter a maior alavanca de pressão sobre o governo brasileiro. Se são os Estados Unidos de forma mais ostensiva e aberta ou se é a China de forma mais paralela e silenciosa. Agora, vale lembrar que China e Estados Unidos também estão brigando entre si. E muito. E que nesse contexto existem oportunidades e ativos para que o Brasil atue dos dois lados, seja na questão do fornecimento de soja, seja na questão da exploração de terras raras, especialmente na relação com os Estados Unidos, porque esse é um ativo muito importante cuja liderança internacional hoje está com a China, mas o Brasil tem um potencial enorme nesse mercado, ainda inexplorado e que, portanto, precisa de investimento, inclusive internacional, para que a gente possa alavancar a nossa produção. E por isso há a possibilidade, há uma grande oportunidade aí para uma parceria estratégica entre Brasil e Estados Unidos. Eu espero que esse tipo de negociação muito mais pragmática, que atende aos interesses brasileiros e americanos, estejam no centro da conversa, no lugar de questões políticas. A tendência é que tenhamos respostas ou alguma clareza nesse sentido até o final do expediente, por assim dizer, hoje, certo? E claro, enfim, depois do acordo de Israel e Hamas, por que não acreditar que é possível haver, enfim, um distensionamento e uma concordância, né, para, de vez, destravar esse impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos? Lembrando, não é apenas comercial, no caso Brasil e Estados Unidos, é eminentemente político e até jurídico. Vamos com o David de Tarso. Não, eu estou mais curioso para saber, de fato, o que o governo tem a apresentar, né, o governo brasileiro, mas também sobre a visita do Eduardo Bolsonaro aos representantes dos Estados Unidos. O que será que Vamos lembrar. Ele visitou ontem, né, os representantes. É intensamente desdenhada a capacidade de articulação e conexões do Eduardo Bolsonaro dentro do Departamento de Estado e no entorno ali da Casa Branca. O fato é o seguinte, Jess Peixoto, vamos lembrar aqui nossa audiência, Fernando Haddad estava de mala pronta para poder ir para Washington encontrar o Scott Bessent. Numa quarta-feira. Bastou uma ligaçãozinha, Scott Bessent deu o passa fora, Scott Bessent, secretário do Tesouro, cancelou a reunião, gerou um desgaste ao nosso ministro da Fazenda e, menos de 24 horas depois, Eduardo Bolsonaro posou ao lado do Scott Bessent. Então, é de uma ingenuidade atroz você subestimar esse componente. Não estou julgando, estou apenas constatando. Jess.
Não, perfeito. Agora, o que eu me pergunto é se o Eduardo Bolsonaro poderia pensar nos eleitores dele do estado de São Paulo que estão sendo afetados pelas tarifas. Vamos ser sinceros, a tarifa, ela não vai ser um fator que nós vamos mudar o país porque tem uma... Não, a gente vai piorar a nossa economia e nós vamos ferir o produtor, nós vamos ferir quem empreende no Brasil, quem sustenta essa máquina, esse estado gigante. Então, eu acho que a gente deve unir todas as forças para que as tarifas caiam. Isso não quer dizer que não é liberdade dele perseguir aí as lógicas de sanções individuais, como está ocorrendo em relação a alguns dos ministros do Supremo e até mesmo ministros do próprio governo. Só que a grande questão aqui é, nós temos uma oportunidade de negociação em relação às terras raras, em relação ao fato que o café está mais caro, a carne está mais cara nos Estados Unidos, e isso também gera uma crise ali para o Trump em relação à popularidade. Então eu sou 100% a favor da política ficar da porta de fora e a gente falar sobre economia e estratégia e o Brasil crescer. Boa, minha querida Jess Peixoto, 10 horas e 35 minutos. Pontualmente, a gente segue adiante aqui, em frente, sempre, com todos vocês aqui nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo. Claro, participando também pelo chat, a gente faz questão. Tava dando uma olhada aqui. Tá bombando? Se tá bombando, o David Tarso tem aí o raio-x e vai destacar alguns comentários. Traz pra gente. Tem alguns comentários aqui, né, dizendo que o Mauro Vieira deve realmente consultar o otorrino para ouvir bem o que o Marco Rubio tem a dizer. Alô, galera. Aí. Pergunta aí se ele vai levar uma cervejinha ou uma picanha pro Marco Rubio. Ou a jabuticaba, o Lula tinha prometido. Meus amigos. Olha, enfim, não sei esse clima.